Sou o professor Paulo Henrique, trabalho na rede Sul-Americano, tá? Esse primeiro momento aqui eu quero falar com vocês sobre a turma 901, tá bom? Nós vamos trabalhar a página 51 dos conteúdos dessa página e na página 60 vão estar os exercícios, tá? Quero dizer aí para todos que tenham bom estudo, e aí eu fiz um roteiro de estudo aqui, tá? Para ajudar vocês nesse momento. Eu dividi ele em 4 partes, sendo que a primeira parte é a leitura do capítulo, a segunda parte é o resumo do capítulo, terceiro vocês assistem a videoaula e a quarta etapa é fazer os exercícios do livro e verificar o gabarito no final. Nesse conteúdo nós estamos falando da AV2, tá certo? Pois já fechamos o conteúdo da primeira avaliação. Tudo bem, gente? Então tenham um bom estudo a todos. Então, nosso formato da equação do segundo grau, eu tenho ax² mais bx mais c igual a 0. Esse é o formato de uma equação do segundo grau. Sendo, eu tenho x como incógnita ou letra, como nós conhecemos. E nessa equação vai aparecer 3 coeficientes. Coeficiente A, B e C. Coeficientes são os números que estão com as letras, tá certo? E aí, depois disso, nós falamos sobre o delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Então, isso aqui foi as aulas passadas, que nós aprendemos a resolver uma equação no segundo grau. E aí, nós vamos falar sobre a aula de hoje. A aula de hoje vai ser estudando as raízes. Então, a gente pegava a fórmula do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, e aí calculávamos as raízes. Então, agora vamos fazer o estudo usando o delta, estudando as raízes da equação do segundo grau, de acordo com o valor do delta, tá? Então, o que eu vou calcular? O delta. Quem é o delta? Né? Que eu vou mostrar já mais à frente. E vocês também já calcularam o delta nas aulas anteriores. Delta é igual a b², coeficiente b² menos 4 vezes A vezes C. Tá legal, Paulo? Então eu tenho três deltas aqui que eu vou estudar. O primeiro delta é quando é maior do que 0. Quando acontece isso, eu tenho 2 raízes reais e diferentes. Simplificando, x1 é diferente do x2. No segundo caso, delta é igual a 0. Então, nós temos 2 raízes reais e iguais. Então, significa que eu tenho x1 é igual a x2. E a última é quando o delta é menor que 0. Não possui raiz ou não possui raízes. Tá certo, gente? Então, eu tenho que lembrar dessas 3 formas de delta que vai aparecer. Desse formato, e aí apareceu, eu vou identificar qual é o delta. Identificando o delta, se ele for maior do que 0, eu tenho 2 raízes. Se ele for igual a 0, eu tenho 2 raízes iguais. E se ele for menor que 0, eu não possuo raízes. Após a explicação, agora nós vamos fazer 2 exemplos, tá? Para a gente poder classificar qual tipo de delta que nós estamos trabalhando, tá bom? Então eu coloquei aqui em vermelho o valor dele, a fórmula dele que nós vamos calcular. Então delta é igual a b² menos 4ac. Então olha lá, eu tenho 2 exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho uma equação completa. Então seguindo aqui, eu vou identificar os coeficientes. Então, o primeiro coeficiente aqui é o A, B e C. Primeiro A, segundo B, terceiro C. O A está sempre com x². Então, no caso, não apareceu o número, significa que eu tenho 1. E aqui também é a mesma coisa, eu vou ter o número 1. Caso for diferente do 1, eu vou ter o número ali na frente dele. Então, aqui, ó, identificando o A, o valor do A vale 1. O valor do B também vale 1 e o valor do C vale menos 12. Eu sou obrigado a colocar o sinal, porque se eu não colocar o sinal eu vou errar na hora de calcular o delta. Então vamos lá, delta é b² menos 4ac. Por que eu estou repetindo a fórmula? Para gravar.
E aí eu vou substituir aqui, aonde for as letras, eu vou trocar pelos números. Então, no valor de B vai ficar 1, eu coloco entre parênteses e elevo ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o valor do A, e o C corresponde a menos 12. Tá certo? Então, aqui, só substituir. Aonde eram as letras, eu coloquei os números. Agora, vamos calcular. Primeiro, vamos resolver a potência. 1 ao quadrado significa que é 1 vezes 1, dá 1. E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4. Menos 4 vezes menos 12, então sinais iguais na multiplicação vai dar positivo. 12 vezes 4 vai ficar 48. Então o valor do delta aqui vai ficar 48 mais 1, valor 49. Nas três formas que eu falei, nós temos delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero. Nesse caso, o valor do delta ele é 49, então delta é maior que zero. Significa que eu vou ter x1 diferente de x2. Ou eu vou ter que as raízes vão ser reais e diferentes. Tá bom, gente? Então vamos seguir aqui para o nosso B. E aí eu tenho menos x ao quadrado mais 14x menos 40. O próximo exemplo, B. Então vou manter lá, identificando, mantendo sempre os coeficientes, tá? E aí para depois fazer o cálculo. Então aqui, não tem o número, eu vou colocar o número 1, né? Então aqui no primeiro, meu coeficiente A eu tenho menos 1, porque o sinal está ali na frente, eu tenho que manter o sinal. No exemplo B eu tenho o 14. E o meu coeficiente C vai ser menos 49. Então, depois que eu identifiquei o A, B e C, eu vou para o delta. Repetir delta, por que eu faço isso? Para lembrar da fórmula. Então eu tenho delta, vai ser 14, que é o valor de B, elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de menos 1, vezes menos. Então vai ficar menos 49. Estou colocando os números negativos entre parênteses, para poder me ajudar na hora de calcular. Então, fazendo a potência, 14 ao quadrado, significa que eu tenho 14 vezes 14. Vai dar um valor de 196. Agora eu vou fazer a multiplicação dos três números. 4 vezes 1, 4. 49 vezes 4 vai dar 196. E agora vamos ver o sinal. Então, lembrando, na multiplicação, sinais iguais, mais sinais diferentes, menos. Multiplicando, então, menos com menos vai ficar mais. Mais com menos vai ficar, então, menos 196. E aí, chegando no nosso resultado, o delta ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, significa que eu tenho x1 é igual a x2. Ou significa que as raízes que eu tenho são reais e iguais. Gente, obrigado pela atenção, tá? E eu gostaria que vocês, aquele que não entendeu em algum momento, pudesse repetir aí, voltasse aí no nosso na nossa filmagem aí, para vocês estarem pegando aí na melhor forma, tá bom? Espero que todos estejam bem, tá? Espero todos que estejam bem aí e que Deus cuide de todos.